Ataque a tiros em escola cristã nos Estados Unidos deixa pelo menos 2 mortos. E você vai ver também. Imagens mostram correria na escola cristã nos Estados Unidos. Pais chegam desesperados em busca de notícias dos filhos. Donald Trump reclama de altas tarifas cobradas pelo Brasil e diz que Estados Unidos vão dar a resposta. Lula faz apelo para o Congresso não desidratar pacote de corte de gastos. E ainda, Raíssa Leal tem nota boa no skate e também na escola. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Infelizmente a gente começa com uma notícia triste. Pelo menos 2 pessoas morreram e diversas ficaram feridas em um atentado a uma escola cristã em Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, o suspeito era menor de idade e foi encontrado morto na escola. Logo após a trágica notícia ser anunciada, uma correria tomou conta da escola. Pais chegavam desesperados em busca de notícias. O prédio estava cercado por viaturas e carros de bombeiro. Um típico cenário quando as escolas são atacadas nos Estados Unidos. 6 pessoas foram levadas de ambulância para o hospital local da cidade de Madison, no sul do estado de Wisconsin. A polícia chegou a dizer que teria 4 mortes na cena, contando com o atirador, mas voltou atrás no número divulgado. O chefe da polícia de Madison disse que não iria fornecer detalhes sobre as vítimas. Só confirmou que o atirador era aluno da escola. São cerca de 390 estudantes no colégio, desde a educação infantil até o ensino médio. Os tiros foram disparados em horário de aula. Essa seria a última semana de aula antes das férias. A segurança contra massacres nas escolas se tornou um dos grandes debates nos Estados Unidos. O número de tiroteios em escolas aumentaram nos últimos 2 anos. Segundo um site que fiscaliza os atentados no colégio, foram 322 tiroteios este ano, o segundo maior número na história, só perdendo para o ano passado, no qual 349 incidentes foram registrados. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o jornalista Márcio Fofo. Ele é brasileiro e mora nos Estados Unidos há 7 anos. Olá, Márcio, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal, mas infelizmente para falar de uma notícia tão triste. Certamente. Uma ótima noite, né? É um dia que acaba passando para a história, né, dos Estados Unidos, um país que já convive com esse tipo de ocorrência, né, de uma certa forma, já há algum tempo. Há, sim, toda uma comoção, né, nacional em cima de um ataque que acontece, inclusive, né, às vésperas das festividades de fim de ano. E quais as últimas informações que você tem aí dos Estados Unidos sobre esse caso? A polícia sempre tem bastante precaução em trazer as informações, né, na medida que a investigação segue em curso. A informação que chega oficialmente através das autoridades da cidade, ali no estado do Wisconsin, dão por conta de que, na verdade, foram 2 vítimas fatais, além do próprio atirador. O gênero e também as identidades não serão reveladas ainda nesse momento. A informação é de que o atirador seria mesmo um aluno da escola, um adolescente, e já a informação sendo também divulgada aqui nos meios de comunicação, falando que as outras 2 vítimas fatais seriam um professor e um aluno da escola. Correto. E o alvo foi uma escola cristã. A gente lamenta muito, claro, até porque a nossa audiência, nosso público é cristão. E qual foi a reação aí da comunidade brasileira e cristã em relação a esse crime? Haveria aí, pelo menos, alguma suspeita de motivação religiosa? Não, até esse momento não há nada nesse sentido, né? Como eu disse, um evento trágico como esse acaba impactando, né,
dos Estados Unidos, né? Por mais acostumado ou já ter experimentado já episódios desse gênero, sempre é muito trágico, né, e bastante perturbador a gente ver, por exemplo, um evento desse acontecendo numa escola infantil. Com relação à comunidade cristã em específico, não houve nenhuma repercussão para além daquilo que certamente já é o sentimento de toda a nação americana, né, de que vidas foram perdidas, e acaba sempre surgindo novamente em pauta o debate até quando esse tipo de acontecimento deverá ser noticiado. A própria questão também do acesso às armas de fogo, algo que é bastante difundido aqui na cultura norte-americana, está inclusive, né, preconizado na própria Constituição, né, o acesso à arma, mas a forma que esse tipo de armamento muitas vezes chega até a mão de crianças e adolescentes que acabam, né, promovendo esse tipo de acidente fatal, né? Olha, você falou, entre várias coisas muito importantes que você falou, duas me chamaram a atenção e eu quero registrar. Primeiro, que toda a vida é importante, você tem toda a razão. E segundo, né, você descreveu muito bem aí o quadro, os detalhes que podem acabar facilitando, infelizmente, esse tipo de evento. E no seu diagnóstico, você que é brasileiro, mora aí, pode ter uma visão de fora também, menos envolvida emocionalmente com tudo e mais técnica. Na sua opinião, por que esses casos vivem se repetindo aí nos Estados Unidos? O debate é bem amplo, né? Existe uma corrente, como eu disse anteriormente, que defende regras mais rígidas para o acesso, né, de armas, sobretudo armas, às vezes, que são de grosso calibre, de alto poder letal, contendo dispositivos automáticos, disparos múltiplos, o que acaba muitas vezes levando, né, e elevando, inclusive, o número de óbitos. A outra questão que muito se fala é com relação à sanidade mental, né? Nós vivenciamos, isso não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, um período de pandemia que começa a deixar também, né, o seu rastro, para além, né, daquilo que aconteceu com os mortos na fase mais aguda, mas os efeitos colaterais posteriores. E muito se fala, por exemplo, da questão da sanidade mental. A discussão aqui nos Estados Unidos sobre a importância de uma atenção maior à saúde mental das crianças e adolescentes é bastante presente, né, nas discussões entre educadores, entre legisladores, entre a própria comunidade médica, científica, talvez até mesmo o próprio distanciamento, né, dos fundamentos que acabaram, de uma certa forma, fazendo com que os Estados Unidos se tornassem no país que ainda é hoje, né, os valores morais, éticos, por que não dizer os valores cristãos, né, a presença também da própria família no dia a dia, na formação das crianças e adolescentes. Quer dizer, é um combo, né? São vários fatores e a cada vez que um episódio desse tipo surge, eles voltam à pauta. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o jornalista Márcio Fofo, ele que é brasileiro e mora nos Estados Unidos há 7 anos. Márcio, muito obrigado por essa brilhante participação. Obrigado, uma ótima noite para os seus telespectadores. Grande abraço. Olha, e ainda falando sobre Estados Unidos, em discurso na Flórida, o presidente eleito Donald Trump criticou as taxações brasileiras sobre os produtos americanos e diz que irá taxar de volta. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na manhã desta segunda-feira que as tarifas brasileiras sobre produtos dos Estados Unidos são altas e que pretende cobrar valor parecido. O discurso de Trump, feito em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, aumentou a tensão no já estressado mercado brasileiro. Trump afirma que países como Brasil e Índia, que taxam muito, serão taxados da mesma forma, dizendo: quem nos taxa, taxaremos de volta, e que as tarifas farão os Estados Unidos um país rico.
Foi a primeira vez desde que o venceu as eleições de 5 de novembro que Trump menciona o Brasil como alvo de suas ameaças de aumento de tarifas. Ele tem dito, genericamente, que pretende ampliar em 60% as tarifas sobre produtos chineses e aumentar a alíquota de importação em diferentes níveis para os demais países do globo. E a gente muda de assunto para falar que o general Braga Neto está em uma cela improvisada no Rio de Janeiro. Ele foi detido no último sábado, acusado de participação em um plano de golpe de Estado. O repórter Anderson Nascimento vai contar os detalhes. Preso na manhã deste último sábado pela Polícia Federal, o general e ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, o Walter Souza Braga Neto, no momento vem sendo mantido no quarto do chefe de Estado-Maior da 1ª Divisão do Exército, na zona oeste do Rio de Janeiro. O local da prisão do ex-ministro precisou ser improvisado para receber o oficial, já que não havia uma estrutura na base do Exército no Rio com um local adequado para o isolamento de um general de 4 estrelas, que é a patente de Braga Neto. O cômodo em que se encontra encarcerado conta com um armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. Além desses privilégios, Braga Neto também tem o direito de 4 refeições por dia, sendo elas café da manhã, almoço, jantar e ceia. Refeições que ele realiza no Rancho, restaurante onde os oficiais de patentes mais altas também comem. De acordo com as regras militares, a prisão especial é uma prerrogativa dos membros do Exército Brasileiro antes da condenação definitiva. As regras também definem que oficiais não ficam detidos em unidades militares, mas sim em alojamentos. O preço da passagem de ônibus na cidade de São Paulo deve aumentar. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes. Vamos conferir. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sinalizou em declaração à imprensa que a passagem de ônibus na cidade vai aumentar no próximo ano. Atualmente, a tarifa é de R$ 4,40 e não é ajustada desde a gestão do ex-prefeito Bruno Covas, em 2020. Nessa época, a inflação foi de 32,77%, segundo o IBGE. E a equipe de Nunes estuda como reajustar a nova tarifa, sem que o valor ultrapasse a inflação acumulada nestes últimos anos. Como a tarifa não subiu, a Prefeitura decidiu compensar a diferença entre o custo do serviço e o valor da passagem com os subsídios pagos às empresas de ônibus. Por isso, a tarifa precisa ser reajustada para acompanhar os gastos, já que o dinheiro deixa de ser usado em outras áreas da cidade. A expectativa é que o prefeito decida o novo valor até o final do mês. E veja a seguir, Lula faz apelo para o Congresso não desidratar pacote de corte de gastos. E ainda, Raíssa Leal tem nota boa no skate e também na escola. Tudo isso você confere depois do intervalo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E o presidente Lula fez um apelo para que as medidas do pacote fiscal não sejam desidratadas. A informação foi dada pelo ministro Fernando Haddad, que se reuniu com Lula nesta segunda-feira em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula para debater as medidas fiscais em votação no Congresso Nacional. No encontro, o presidente foi atualizado sobre as alterações feitas no texto da reforma tributária. Alguns dos tópicos aprovados no projeto foram considerados preocupantes, como a retirada das armas e das bebidas açucaradas do imposto seletivo. Haddad também apresentou ao presidente as propostas apresentadas pelos relatores do pacote fiscal, que devem alterar o projeto de lei complementar e a proposta de emenda à Constituição, enviados pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo Haddad, o governo vai trabalhar para as propostas passem nas duas casas,
sem grandes mudanças. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa, né, de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir a meta de 2024. Ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes, para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada este ano com eventuais, uma conciliação entre Senado e Câmara em torno do que foi alterado. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja muito bem-vinda. E nesse fim de semana teve brasileira campeã mundial, não é isso, Maíra? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A skatista Raíssa Leal venceu a etapa do Ibirapuera e conquistou o maior campeonato de skate pela terceira vez. E não é só no skate que a fadinha impressiona, no colégio também. Ela terminou o segundo ano do ensino médio e postou as notas da escola nas redes sociais. E não é só no skate que ela tirou nota alta. Raíssa Leal confirmou o favoritismo e conquistou seu terceiro título consecutivo da SLS Super Crown. Com apenas 16 anos, Raíssa possui 2 títulos mundiais e se destaca cada vez mais como uma das melhores da história. E com o prêmio, atingiu mais uma marca impressionante. Se tornou a primeira mulher tricampeã mundial consecutiva de skate. E a fadinha teve um grande 2024. Além da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris e agora do tricampeonato da SLS Super Crown, Raíssa também brilha nos estudos. A tricampeã postou nas redes sociais o seu boletim impecável, com notas acima da média. Já está aprovada para o terceiro ano do ensino médio em 2025 e comemora a chegada das férias. Entre as médias finais, Raíssa alcançou mais de 9 na maioria das notas e apenas uma nota abaixo de 8. As notas impressionaram os fãs, considerando a agenda repleta de competições da atleta. E a Conmebol divulgou o ranking atualizado, né, dos clubes sul-americanos com algumas surpresas, não é, Maíra? Com certeza, Kleber. Palmeiras e Flamengo aparecem no top 5 do ranking, mas o que impressiona é a posição do atual campeão Botafogo. Vamos ver. A Conmebol divulgou o ranking atualizado dos clubes sul-americanos que será utilizado como base para a divisão dos potes nos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. No top 5, Palmeiras e Flamengo aparecem nas melhores colocações. Em primeiro, River Plate. Em segundo, Palmeiras. Em terceiro, Boca Juniors. Em quarto, Flamengo. E em quinto, Peñarol. Outros times aparecem no top 10, como Atlético Mineiro em sétimo, São Paulo em oitavo, o rebaixado Atlético Paranaense em nono, Fluminense em décimo, Grêmio em 11º, Internacional em 15º, Corinthians em 18º e Santos em 19º. Todos esses times estão acima do atual campeão Botafogo, que está na 21ª colocação. O único que aparece posições depois é o Cruzeiro, em 26º. O sorteio das fases preliminares e das fases de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontecem na próxima quinta-feira. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações e até amanhã. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Ótima noite para você e até mais.